Olá, eu sou a Ellen Maretti da equipe Multitécnicas e nós vamos fazer mais um vídeo dos pontos básicos e neste caso é sobre a leitura dos diagramas dos pontos de crochê. Tanto no crochê de grampo quanto no tunisiano, no crochê tradicional, em qualquer outro tipo de crochê, vocês vão encontrar esses desenhos que são os padrões praticamente no mundo inteiro utilizados da mesma forma. Vocês podem encontrar algumas variações, mas a base costuma ser sempre esta. Então, aqui nós temos, por exemplo, a bolinha é a correntinha, o ponto baixo sempre será uma cruz. Nos livros chineses, talvez vocês encontrem como um X, mas significa também ponto baixo. Meio ponto alto é este T sem nenhum tipo de corte no meio. O ponto alto tem apenas um corte e o ponto alto duplo são 2 cortes. E assim sucessivamente para os pontos, por exemplo, o ponto alto triplo, quádruplo, o quíntuplo, vai variar conforme o número de cortes que vocês encontram no meio deste T. Então, esta é a legenda para praticamente todo tipo de diagrama de crochê, e não importa se o diagrama é circular ou se ele é carreiras de ida e volta, a leitura do diagrama sempre segue este padrão. Leiam sempre as legendas dos livros para saber se a forma de desenhar o desenho, a maneira como está o símbolo, é a mesma. Então, a simbologia do crochê, ela segue um padrão universal e eu vou explicar para vocês na prática. Então, aqui eu tenho um diagrama básico e eu vou fazer para vocês na prática a leitura e a execução dos pontos. Aqui é a primeira base do diagrama. Então, são 11 correntinhas, 11 bolinhas, 11 correntinhas. O diagrama sempre segue, neste caso, que é um diagrama de crochê plano, que são carreiras de ida e volta, eu começo a leitura do lado esquerdo e vou até o lado direito. Chegando nesse ponto, eu vou subir a carreira com uma correntinha e voltar a carreira com um ponto baixo. Toda a parte do crochê, as carreiras são de ida e volta, elas seguem um padrão desta forma. Contudo, vocês sempre vão trabalhar o crochê da direita para a esquerda. Então, para leitura, quando eu chegar nessa parte, eu vou ler o diagrama da esquerda para a direita, mas obviamente que nós estaremos trabalhando da direita para a esquerda. Então, eu vou começar a fazer aqui. O início é este Ezinho básico para todos os crochês que nós já fazemos. Puxo, alinho, não deixem muito apertado esse primeiro pontinho. Para começar o crochê, você pode trabalhar de duas formas, ou enrolar no dedo indicador desta forma, ou algumas pessoas gostam de deixar o fio desta maneira, passam apenas a laçada assim e conforme o fio vem sendo trabalhado, você passa por cima do dedo. Eu não gosto de fazer isso porque eu acho que a ponta da agulha acaba machucando o dedo indicador, então eu prefiro trabalhar com o dedo indicador com o fio laçado, então eu laço uma vez, eu enrolo uma vez e trabalho deste jeito. A correntinha, sempre uma laçadinha, puxa, e somente este movimento. Eu laço lá atrás, então aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. As correntinhas sempre são visualizadas através desse Vzinho que forma na trama. Então, aqui eu já tenho a primeira base. Eu vou subir com uma correntinha, que é uma bolinha. Então, eu faço apenas uma e vou fazer o primeiro ponto baixo. Eu introduzo na primeira correntinha, laço lá atrás, ficam 2 argolinhas na agulha, puxo uma laçadinha e fecho as 2 laçadas de uma vez só. Então, vou fazer novamente. Introduzo no meio da correntinha, puxo o fio uma vez só. E assim sucessivamente, até terminar toda a carreira com todos os pontos baixos. Então, a primeira carreira, que é essa primeira base das correntinhas, vocês devem pegar sempre
no centro do V que foi feito da trama de correntinhas. Reparem que agora eu já tenho um pedaço bem pequenininho para segurar, mas a minha mão direita, ela já vai trabalhando e segurando o crochê que já está ficando pronto. Isso facilita para que a tira comece a ficar mais retinha e que você consiga introduzir a agulha em todos os pontos que você está trabalhando. Outra dica que eu gostaria de dar é o seguinte: se você for iniciante e está assistindo este vídeo, procure começar o trabalho sempre com uma agulha mais grossa e um fio mais grosso também. Fios finos com agulhas finas dificultam a visualização dos pontos. Por isso que se você for começar o trabalho, procure uma lã ou um fio grosso para começar o seu crochê. Então aqui eu terminei a carreira de ponto baixo. Você deve sempre virar o trabalho da esquerda para a direita. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer este movimento. Então eu estava com o crochê aqui, eu faço este movimento da esquerda para a direita. E agora eu vou fazer 2 correntinhas de subida e mais uma para iniciar a carreira. 1, 2 e uma correntinha para iniciar a carreira. E agora eu vou fazer um ponto baixo, meio ponto alto, no terceiro ponto baixo da carreira anterior. Então eu tenho 1, 2, 3. Meio ponto alto é da seguinte forma: é uma laçada, introduzo a agulha na cabeça do ponto baixo e vou puxar o fio de uma vez só. Próximo meio ponto alto é uma correntinha, faço a laçada, pulo um ponto baixo, introduzo, alinhem o ponto e puxa, fechando o meio ponto alto. Novamente, laço o fio, introduzo na cabeça do ponto alto da carreira anterior, alinho levemente o fio com os outros que já estão na agulha, puxo, vou fazer mais um, e daí já estou no último ponto. Então, meio ponto alto é desta forma. São 3 argolinhas, mas você fecha, puxando todos numa vez só. A última correntinha e agora o último meio ponto alto, que será feito na cabeça. Eu subi aqui, eu vou fazer na cabeça do último ponto baixo. Então, laço, venho aqui, introduzo a agulha, puxo, coloco na cabeça do último ponto baixo, puxo e fecho. Aqui eu tenho que puxar direto, é o meio ponto alto. Então, eu fiz a primeira carreira. Agora, lembrem-se do jeito de virar o crochê. Eu viro da direita para a esquerda. Eu vou subir agora com 3 correntinhas. 1, 2, 3. São 3 bolinhas, significam 3 correntinhas. Uma correntinha para iniciar a carreira. E agora, o primeiro ponto alto. O ponto alto é uma laçada. Eu vou introduzir a agulha na cabeça do meio ponto alto da carreira anterior. Então, exatamente aqui, eu introduzo a agulha, puxo, fecho uma vez e fecho a segunda. Novamente, uma correntinha laçada, introduzo na cabeça do meio ponto alto da carreira anterior, ponto alto, eu puxo uma vez e fecho o ponto. Então, o ponto alto é sempre neste padrão. Você deve laçar o fio, ficam 3 argolinhas. Você fecha uma vez e fecha a segunda. Novamente, vou fazer o penúltimo ponto. Alinhem o ponto alto para que ele fique todos os pontos, todas as laçadas iguais. E agora, por último, o último ponto alto. Então, aqui, eu fiz a carreira que equivale a essa carreira do meio, carreira de ponto alto. Vou virar o crochê para a direita.
E vou subir a carreira agora com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha para virar, então, 4 correntinhas, uma correntinha para virar. E vou fazer o primeiro ponto alto duplo. Como que é feito ponto alto duplo? São 2 laçadas na agulha. Eu vou introduzir na cabeça do ponto alto da carreira anterior, puxo, alinho, fecho uma vez e fecho a segunda. E por último, o ponto alto duplo está pronto. Faço mais uma correntinha, vou novamente fazer ponto alto duplo. São 2 laçadas na agulha, introduzo na cabeça do ponto alto da carreira anterior, fecho uma vez, fecho a segunda e finalizo o ponto. 2 laçadas, introduzo na cabeça do ponto alto, fecho uma vez, fecho a segunda. E agora, o penúltimo ponto para finalizar essa amostra. Então, o ponto alto duplo é desta forma. Se fosse o triplo, eu faria a mesma coisa. Só que, ao invés de 2 laçadas, seriam 3. Então, no caso do duplo, 2 laçadas na agulha, introduzo na cabeça do ponto alto anterior, alinho, puxo uma vez, puxo a segunda e finalizo o ponto. Então, terminei a amostra. Agora, eu vou fazer o arremate. Todo crochê nós arrematamos da seguinte forma: apenas uma correntinha, eu alongo essa correntinha para deixar ela um pouquinho mais solta, corto o fio, puxo o fio que ficou e aí acerto para que esse nozinho fique bem apertado. Então, aqui eu tenho a amostrinha do que nós fizemos, a primeira carreira de pontos baixos, meio ponto alto e ponto alto duplo. Essa é a maneira básica de leitura de todos os diagramas, como eu falei para vocês. Não importa se o diagrama for complexo ou não, será sempre desta maneira. Correntinhas, bolinhas, cruzinhas são pontos baixos, sem nenhum corte, meio ponto alto com um corte ponto alto e com 2 cortes ponto alto duplo. Espero que vocês tenham entendido. Se houver alguma dúvida, passe um e-mail no contato@multitecnicas.com.br ou entrem também, façam uma visita no nosso site no www.multitecnicas.com.br. E até a próxima!